Na verdade, a pressão arterial, ela reflete o andamento do sangue, né? Então, quando o coração se contrai, essa figura está mostrando aí o coração como essa bolinha número 1, e a porção à direita é a aorta, né? A grande artéria de saída do ventrículo esquerdo. Então, quando ocorre a sístole do ventrículo esquerdo, o jato de sangue que sai dali de dentro, ele expande a aorta com uma certa pressão. Essa é a chamada pressão sistólica, né? Então, essa pressão que expande as artérias. Essa pressão, ela é feita para que o sangue ande. Veja, eu estou colocando ande entre aspas, obviamente, porque estamos falando de movimento. Movimento, andar depende de perna. Sangue não tem perna, vocês sabem disso. Na verdade, para que ele se movimente, todo o sangue tem que se movimentar. Então, se eu quero fazer o sangue que está nessa porção da aorta ir adiante, eu tenho que impulsionar para adiante todos os demais volumes sanguíneos dos vasos subsequentes. Veja, quando o coração entra, o ventrículo entra em diástole, né, ou seja, ele relaxa, o que é que acontece com o vaso, primeiro, que é a aorta, que foi expandido com o jato de sangue? Ora, a aorta é um vaso que tem uma certa resistência, a gente vai ver em função da sua musculatura. E o que ela faz? Ela devolve, ela se contrai. Não uma contração, é uma devolução para o sangue da pressão que ela sofreu com a expansão em função da sístole cardíaca. Então, ela devolve essa força, essa energia para dentro do sangue. Se houver alguma resistência nos vasos ao andamento do sangue, que a gente fala de andamento, mas eu estou querendo falar de fluxo, né? O fluxo é o caminho, é a passagem do sangue. Se houver resistência nos vasos, essa força tem que ser maior, né? Então, você precisa ter mais força na sístole para garantir que o sangue seja impulsionado adiante. Para que o sangue ande, você precisa ter mais força. Então, o que acontece é que sístole e diástole, ela forma ciclos de pulsos, e é o que a gente chama de pressão de pulso. Novamente eu tenho um gráfico, e eu espero que vocês façam sempre esse mesmo procedimento, olhar o que é que tem nesse gráfico, tá? Então, eu tenho embaixo nomes como ventrículo esquerdo, artéria, arteríolas, capilares, vênulas, veias, átrio direito. E na vertical eu tenho a pressão. O que eu estou vendo aí é nos diferentes vasos como é essa pressão de pulso. Então, a gente vê formatos de ondas. No ventrículo esquerdo, uma onda que chega até 120 milímetros de mercúrio, na coluna de mercúrio, e que pode chegar quase a zero. Isso é a pressão do ventrículo esquerdo, quando medida dentro do ventrículo esquerdo, e que só pode ser feito experimentalmente em animais ou em situações especiais médicas. O que nós temos é a medida a partir do ventrículo esquerdo, a partir das artérias, sendo a principal dela a aorta. E o que a gente vê é que essa variação entre a maior pressão e a menor pressão, que seria a pressão da sístole, seguida da pressão da diástole, PS sístole, PD diástole. Então, eu tenho essa variação bem menor quando a gente chega nas artérias. Ora, por que isso? Porque a artéria nunca vai ficar vazia de sangue como fica o ventrículo, né? O ventrículo, na hora que expulsa, ele expulsa a maior quantidade de sangue que ele puder. E ele pode, com isso, diminuir drasticamente a pressão dentro dessa câmara. Não é o caso da artéria. A artéria, ela resiste à expansão e depois ela devolve essa força para dentro do sangue. Então, veja que o pulso, né, ele é menor. E cada vez que eu saio para um vaso menor, das artérias para as arteríolas, das arteríolas para os capilares, eu vejo que esse pulso vai diminuindo até a gente chegar mais distante nos capilares, quase, né, na inexistência desse pulso. Isso porque
o próprio atrito do sangue com os vasos, ele vai reduzindo, ele vai diminuindo essa força, né? Além da característica do próprio vaso, né? Então, você vai diluindo essa pressão. Daí a importância daqueles mecanismos que nós já falamos do retorno venoso, que foi apresentado, as válvulas, a bomba musculoesquelética e a bomba respiratória, como são fundamentais principalmente para o sangue, nossa porção inferior do corpo, né? Bom, se a pressão de pulso, né, que é esse PP que está representado aí, varia, uma medida que pode representar essa variação seria a pressão arterial média. A pressão arterial média, que é o que efetivamente tem sido utilizado pela medicina, ela é um cálculo que leva em consideração a pressão diastólica e a pressão de pulso em si, né? Na verdade, o cálculo é a pressão diastólica mais 1/3 da pressão de pulso. Na prática, a gente não faz muito isso, né? Esse nome aí, que é esfigmomanometria, significa justamente o que muitos de vocês certamente conhecem como tirar a pressão. Por favor, não tirem a pressão, porque quem tira a pressão morre. Vamos verificar, vamos estimar a nossa pressão arterial através de um equipamento que usa um esfigmomanômetro, né, que é uma medida, um tensiômetro, como a gente também conhece, né, e ele pode estimar a pressão sistólica e a pressão diastólica. Como é que é essa estimativa? Essa estimativa ela se baseia em sons que são auscultados a partir da artéria radial, que fica aqui no meio do braço, né? A gente põe os enfermeiros, o pessoal, os paramédicos e qualquer pessoa que aprenda a fazer isso, que é muito simples, vamos ver se a gente consegue fazer na nossa aula prática. Ele ausculta com um estetoscópio o pulso a partir da artéria braquial. Eu disse radial, mas é braquial, desculpe. E ele coloca um pressórico, uma esteira de pressão no braço e começa então a inflar essa esteira a ponto de eliminar esse som que vem. A seguir, usando aí o manômetro, que é um medidor, né, da pressão, você vai esvaziando esse tensor. E o primeiro som que aparece, ele vai dar justamente a ideia da pressão sistólica. Seria o valor que o coração, de força que o coração está fazendo para ejetar o sangue para dentro da aorta. O som vai continuar persistindo até certo ponto que ele vai desaparecer. E esse momento que esse som desaparece é considerado uma estimativa da pressão diastólica. Esses sons são chamados também de sons de Korotkov, né, que é um pesquisador que descobriu e que fez essas medidas. Pois bem, a pressão arterial média é influenciada tanto pelo débito cardíaco como por essa outra medida que nós vamos falar agora, que é a RPT. O que é a RPT? Resistência periférica total. Então, débito cardíaco, nós já vimos, é um cálculo que leva em consideração a frequência cardíaca, o UFC, e o volume sistólico. Se a frequência cardíaca é influenciada pela ativação do nosso sistema nervoso autônomo, né, quem não já sentiu uma taquicardia, um aceleramento do coração em determinadas situações, todo mundo já sentiu, então sabe, isso é produto de uma ativação do sistema nervoso que nós vamos ver nas próximas aulas. O volume sistólico também influencia o débito cardíaco. Se eu aumentar o volume sistólico, eu aumento o débito cardíaco. Se eu aumentar a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco. É um cálculo direto, né? São medidas diretamente correlacionadas. O que é a resistência periférica total? Essa resistência é relacionada às arteríolas. Na verdade, as arteríolas podem se contrair. E a contração delas causa uma resistência à passagem do sangue, à passagem do fluxo. Então, lembram que toda vez que o coração contrai, ele impulsiona o que está dentro dele, mas ele tem que impulsionar o que está dentro do vaso. Se o que está dentro do vaso tem dificuldade de passar, tem uma resistência para passar, então temos aí
um problema, né? Não um problema, mas uma questão que vai influenciar justamente a pressão arterial média, que é justamente a resistência periférica total. Essa resistência periférica, ela é influenciada pelo sistema nervoso, no caso, o sistema nervoso simpático, por hormônios e por fatores locais que são são desencadeados pelo próprio tecido. Vamos olhar especificamente cada um desses. Primeiro, falando sobre a diferença dos vasos, né? Nosso sistema circulatório, ele é uma árvore, né? Uma rede que tem grandes vasos e vasos mais estreitos. Os grandes vasos, artérias e veias, né? Nós temos diferenças entre eles clássicas e importantes. As artérias têm mais musculatura do que as veias e por isso são chamados de vasos de resistências. Nessa imagem que está apontada pela setinha preta, vocês podem ver que essa camada vermelha no centro do vaso é a musculatura do vaso. Observem agora, comparando com a camada muscular das veias, das grandes veias, que está apontada agora para as setas. Há uma pequena camada de músculo. Daí que os vasos, as veias, as grandes veias, são chamadas de vasos de armazenamento. Eles facilmente se abrem para acomodar a quantidade de sangue que chega e tem pouca potencialidade para se contrair e enviar para diante esse sangue. Mas, na hora que eles são requisitados, eles fazem isso sim. Entre artérias e veias, nós temos as arteríolas, que está abaixo da artéria, e abaixo das veias nós temos as vênulas. Entre eles, os capilares. Os capilares são vasos de troca, formados apenas por um endotélio. O que é endotélio, gente? Lembrar aí de histologia, um tecido composto por células, uma única camada de células. Isso favorece especificamente as trocas, como nós vamos ver adiante. Quando a gente olha o sistema, nessa nova figura aí, que esperamos, né, sempre que a gente utiliza uma figura, nosso objetivo é favorecer a compreensão, por isso vamos olhar a figura como um todo para ajudar na compreensão, né? Essa figura representa o sistema circulatório como um todo, incluindo a circulação pulmonar, a circulação sistêmica. Embaixo, em azul, nós temos aí o caminho do sangue a partir do tecido, que já foi, o sangue já trocou o material com o tecido e ele vem com pouco oxigênio, por isso que ele está em azul. Ele percorre as vênulas e vem mais abaixo, como a gente vê no inferior na figura, as veias expansíveis, ou seja, são vasos de armazenamento, retornando para dentro do coração no átrio direito. O átrio impulsiona para o ventrículo, que por sua vez impulsiona esse sangue para o pulmão, para a circulação pulmonar. Nós vemos aí a rede de capilares pulmonares, onde o sangue chega com pouco oxigênio, ainda azulado, e vai sair oxigenado através da hematose, né, essa representação em vermelho, seguindo para o coração na porção esquerda. Ora, o ventrículo esquerdo, então, ejeta e impulsiona o sangue para dentro da aorta, as artérias elásticas, a gente está representando aí nesse tracejado a elasticidade desse vaso, que está distribuindo o sangue, então, na circulação sistêmica. Ora, o sangue vai percorrer os grandes vasos, as grandes artérias, e desembocar, chegar até as artérias mais estreitas, que são as arteríolas. As arteríolas, nesse caso, nós estamos demonstrando aí, nessa seta, como se elas tivessem parafusos, né, que pudessem controlar justamente o seu diâmetro, ou raio, né? Na verdade, é a capacidade que esses vasos têm de se contrair que vai controlar e regular o fluxo. Veja bem, se eu estreito uma arteríola dessa, o sangue que iria passar por ali vai ter mais dificuldade de passar ali. E tudo que tiver a posteriori dessa arteríola também vai sofrer com a falta desse fluxo. Veja que esse controle da contração das arteríolas
ele envolve o sistema nervoso simpático, que produz o que nós chamamos de um efeito tônico de vasoconstricção. Os vasos, nossos vasos gerais, nossas arteríolas, de um modo sistêmico, né, no nosso sistema, elas se mantêm num diâmetro de tônus, sempre numa certa contração. Isso é garantido pelo sistema nervoso simpático. Na hora que eu preciso de mais sangue naquela região, o que ocorre é uma vasodilatação em função de ou inibição do próprio sistema simpático ou da associação da adrenalina que é liberada pelo nossa suprarrenal, como nós também vamos ver mais adiante, que vai atuar sobre determinados receptores celulares e causar a vasoconstricção. Esse é um efeito de sistema nervoso. Nós vamos falar um pouco mais dele quando a gente chegar lá em sistema nervoso. Nós temos um outro efeito de controle do tamanho, do diâmetro das arteríolas, que é proporcionado por hormônios, né? Então, o coração e o intestino, por exemplo, eles liberam alguns hormônios que têm o importante papel de produzir a vasodilatação, né, nessas arteríolas que levam o sangue até eles. Ora, se tem vasodilatação, eu aumento o fluxo. Por outro lado, o rim, ele libera dois hormônios, a angiotensina 2 e o ADH, que é o hormônio antidiurético, que vão ter o efeito oposto sobre as arteríolas, vão produzir vasoconstricção, ou seja, diminuir a luz do vaso, diminuir a passagem de sangue ali. Por último, nós temos o controle local, que são produtos do próprio tecido que vão gerar efeitos sobre o tamanho da arteríola ali. Então, eu tenho no tecido, quando há pouco oxigênio, isso decorre de um aumento do metabolismo. Você está fazendo exercício, seu músculo está em atividade, ele vai consumir muito oxigênio e, ao mesmo tempo, liberar muito dióxido de carbono. Essas duas informações, redução do nível de oxigênio e aumento do nível de dióxido de carbono, geram a vasodilatação. Um outro processo que ocorre vasodilatação é através da inflamação. Qualquer tecido que tenha qualquer situação de inflamação, ele vai ter como reação uma vermelhidão naquela região, que é produzida pela vasodilatação da região, desencadeada pela liberação de histamina por parte de células de defesa do nosso corpo, gerando o processo de inflamação. Por outro lado, algumas substâncias que são liberadas também pelos tecidos, como esse 5-HT a representação, a sigla para serotonina, eles produzem a vasoconstricção. Mas, em geral, o que nós temos em termos de controle local é produzido muito mais produto maior de vasodilatação. Ora, o controle da contração das arteríolas, se elas estão mais contraídas ou menos contraídas, elas têm impacto no fluxo de sangue para os capilares, né? Então, veja, a seta está apontando a arteríola nesse desenho aí. O que tem entre a arteríola e a vênula, o que está no meio, obviamente é uma representação, é um capilar. Então, o capilar é um vaso de troca, por isso que essas setas brancas, elas representam a troca. Nessa imagem, nós também estamos apresentando vasos linfáticos. Eu falei rapidamente no início, na nossa primeira aula, falei sobre o sistema linfático, é um sistema de vasos também, e que tem importante participação na regulação do líquido extracelular, porque ele recolhe lixo desse líquido. Nós vamos falar um pouquinho mais. Pois bem, voltando ao controle das arteríolas, vejam, observem que se essa arteríola que a seta está apontada, se ela se contrai, o fluxo de sangue para esse capilar do meio, do centro, vai ficar prejudicado. Então, efetivamente, quando a gente fala de controle da contração das arteríolas, o que nós estamos buscando, o que nós estamos falando é de fluxo sanguíneo. Fluxo sanguíneo envolve a microcirculação
e aí os vasos, tanto capilares quanto linfáticos, e a microcirculação envolve essencialmente trocas. Ora, que trocas nós estamos falando? Novamente apontando aí um desenho, né, uma representação de um capilar com única camada celular, né, o tecido dele é um epitélio simples, e dentro dele a gente tem aí um glóbulo rojo, que está em espanhol, né, mas dá para vocês entenderem aí, glóbulo vermelho, glóbulo branco, ou eritrócito, leucócito, plaquetas e outras, além do plasma, que está, né, onde essas substâncias estão sobrenadando. Pois bem, esse fluxo de sangue, quanto maior a área, maior o fluxo. Essa área depende da contração do vaso. Se o vaso está dilatado, a área é maior. Se o vaso está contraído, a área é menor. Então, eu tenho menos fluxo. Daí o que nós estávamos falando sobre controle, controle da contração arteriolar, eu estou falando simplesmente de fluxo. Quanto mais as arteríolas se contraem, menos fluxo eu tenho para uma determinada área. Quanto mais a arteríola está aberta, está dilatada, mais fluxo eu tenho para aquela área. Então, entender os elementos que envolvem contrair ou dilatar um vaso é entender como chega e como tem mais dificuldade de chegar sangue a uma determinada área. Lembrando que fluxo é o volume do sangue que transita naquela área. Essas trocas que ocorrem no capilar, as trocas nos capilares, elas envolvem dois processos importantes. Essa figura também, que está representando um capilar, observem que do lado esquerdo o capilar está mais avermelhado, significa a chegada do capilar no tecido, onde ele traz oxigênio, e a saída, né, na porção direita, esse capilar já está mais roxo, né, onde representa um sangue menos oxigenado. Ora, lembrando, o oxigênio é uma das trocas que é feita no tecido, tanto nas células, no sistema, quanto no pulmão. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas além do oxigênio, dos gases, nós temos as trocas, o aporte de nutrientes e a retirada do lixo. Isso se dá por duas funções. A primeira delas é chamada de filtração. Observem a seta preta indicando as linhas, as setas azuis e a linha azul ao longo do capilar, do trajeto do capilar. A linha ela tem uma inclinação, mostrando que esse processo de filtração, na entrada do capilar no tecido, ele é maior e vai aos poucos reduzindo até quase zerar ao final a saída desse capilar do tecido. O que é a filtração? A filtração é a força do sangue no vaso, que empurra todo o conteúdo que está lá no plasma para fora dele, né? Como se fosse quando a gente vai fazer suco, que põe o conteúdo do liquidificador na peneira e vai empurrando. Então, ele empurra tudo para fora do capilar, né? A filtrar, ele está fazendo a filtração. Essa filtração é decorrente da pressão hidrostática do sangue no capilar. E a filtração faz com que as substâncias que estão no plasma sejam carreadas para fora do capilar e adentrem o líquido intersticial. Do líquido intersticial, elas podem, então, serem trocadas para cada célula. Nem tudo passa nessa filtração. No capilar, de um modo geral, as proteínas sanguíneas, as proteínas plasmáticas, elas permanecem no sangue. Isso de um modo bem geral. Quando a gente encontra proteínas, né, na urina, por exemplo, é um sinal ruim. Mas os capilares renais, eles são muito mais abertos do que os demais capilares, justamente porque o papel deles é de troca. A gente vai ver quando falar do sistema renal mais adiante. O outro processo que ocorre, que está representado pela linha vermelha, eu não apontei com a seta, mas vocês estão vendo, tem a linha azul, tem a linha vermelha, que é a absorção. Ora, na sequência, o capilar, o sangue que chega ao tecido, ele vai filtrando para o tecido aquilo que é necessário, é possível para o tecido aproveitar. E
aos poucos, ele vai retirando, absorvendo do tecido aquilo que é preciso sair do tecido e ser levado para adiante. Então, como que essas substâncias vão retornar para o sangue? Elas retornam também através de água. A água é o grande solvente. E a água é atraída de volta para dentro do vaso, porque as proteínas, lembram das proteínas plasmáticas, elas continuam dentro do vaso. E elas formam soluto. Como elas formam soluto, elas atraem a água para dentro do vaso, a água vem trazendo também esses constituintes que estão dissolvidos, diluídos nela, e novamente constitui o plasma. Essas proteínas formam o que a gente chama da pressão coloidosmótica. Não se preocupe com esses nomes, porque coloidosmótico vem de coloide, que é substrato, e aí é a proteína, mas o mais importante nesses slides que eu acabei de mostrar é saber que existe o processo de filtração e o processo de absorção. Se você explicar sem dizer o nome da pressão hidrostática, pressão coloidosmótica, você está entendendo o fenômeno e não precisa exatamente desses termos para compreendê-lo, né? Apenas tecnicamente é chamado de pressão coloidosmótica, essa pressão que atrai o líquido de volta para o capilar. Então, essas são as trocas que ocorrem na microcirculação, ou seja, nesse pedaço mais refinado do nosso sistema circulatório, fundamental e essencial para o qual serve o sistema circulatório. E como eu falei, os vasos linfáticos formam, o sistema linfático forma um sistema de circulação próprio, à parte do sistema cardiovascular, no qual circula linfa, não sangue, mas a linfa é uma substância que é formada por água, proteínas e bactérias. Essas bactérias são recolhidas, inclusive, do líquido intersticial, retiradas dele, né? E também proteínas e outras substâncias que estejam no líquido intersticial. E o sistema linfático tem papel fundamental para manter o equilíbrio osmótico, né? Aquele equilíbrio dos compartimentos, o líquido intersticial, o líquido intracelular e o plasma, de tal forma que você equilibra a quantidade de água em relação à concentração de substâncias, de substratos nesses compartimentos. Na hora em que esse sistema falha, né, em ajudar o sistema sanguíneo, o cardiovascular, a fazer esse processo ocorrer normalmente, na hora que o linfático não ajuda suficientemente, ocorre o que a gente chama de edema, né? Quem já viu os pés inchados, as pernas inchadas, isso significa retenção de líquido no tecido, ou seja, a filtração ocorreu, mas a absorção não foi suficiente de volta aos capilares, muito menos o sistema linfático ajudou em absorver o excesso de água ou de substâncias que foram ali depositadas, de tal modo que a água é retida no líquido intersticial e forma o que a gente chama de edema. O edema é um sinal de mau funcionamento e precisa ser corrigido, né?